Com eles, tudo mudou. O ano era 2016. Um simples ateliê de eventos foi contratado para fazer o casamento deles, Anderson e Renata. Um casamento que, a partir dali, toda a história do que eu entendia de casamento fez sentido e eu senti. Talvez um chamado do cara lá de cima que gritava no meu coração que eu estava no caminho certo e que eu estava ali para ajudar ela tirar todas suas ideias e até então de um lugar pouco falado chamado Pinterest. Vi diante dos meus olhos tudo acontecer de forma leve, divertida e sempre atenta aos detalhes. Saímos em todos os blogs de casamento da época, os quais ela consumia e também me ensinava a consumir. Talvez ela nem saiba, mas ela fez me tornar a Lê da adolescência, amiga da Mi, a Seri dela e de todas as outras que viriam depois. Hoje eu trago aqui de forma leve para falar de um assunto que talvez para você não seja tão leve assim, mas que eu tenho a certeza que depois de hoje você vai entender o que eu estou falando. E vocês irão conhecer a história de amor mais linda que o meu cerimonial já contou. Seja muito bem-vinda, Renata! Ai, Lê, não tenho palavras. Realmente foi uma história muito especial para mim. E ter você nesse momento foi algo incrível. Porque você deu asas a todos os meus sonhos, né? E a gente junto, né? Nós conseguimos realizar cada planejamento. Sim. Tudo que o meu coração sonhava e você conseguiu colocar em prática. Uhum. E naquela época, pouco se via, assim, tudo era mais tradicional. Sim, sem dúvida. E a gente conseguiu mudar, assim, uma forma de olhar e de trazer a personalidade da noiva para o casamento. E isso foi muito especial, porque tudo que tinha ali tinha conexão comigo, com o Anderson. Sim. Então, você deu ouvido e asas aos nossos sonhos. Isso foi muito importante. E estar aqui hoje, comemorando, né, os seus 10 anos de assessoria, é com muita honra, com muita gratidão. Né? E é muita alegria mesmo de estar aqui com você. Nossa, Rê, eu não tenho palavras, sentimentos, e assim, você tá fechando a primeira temporada do Me Ajuda Santo Antônio com toda a chave de ouro que você representa e que você fez na minha carreira, Rê. Eu nunca vou me esquecer todas as pessoas que sentavam na minha frente depois do seu casamento e falavam: sabe o casamento que você fez na Itapirinha e na Igreja São Judas Tadeu? Sei, então, quero igual. E isso, Rê, foi um negócio que não foi... Eu não tô falando de uma, duas, foram 10, 15. Muitas meninas, meninos e histórias que eu contei a partir dali e o que também eu senti no seu casamento. Hora que você entra na igreja, lá na São Judas, eu viro para trás e faço uma loucura de chamar todos os fornecedores que estavam escondidos para receber os convidados de uma surpresa, balão de coração, sorvete e tal, e tal, e tal. E daí, no dia seguinte, também ter outra cerimônia, isso inédito. E eu lembro cada blog que você falava: Lê, a gente saiu no lápis de noiva. Lê, a gente saiu, não sei lá, outros. Mas assim, esse lápis de noiva pra mim foi o mais marcante. E todos os outros, e aquilo era muito distante pra mim, assim, muito distante. E aquilo foi me trazendo numa realidade, e depois também do seu casamento, eu converso com alguns fornecedores, conversei com vários fornecedores que se doeram em não estar presente. Em relação a não ter feito o casamento que marcou para todo mundo o ano. Marcou de uma forma incrível, muito especial. E parece assim, para mim, parece que foi ontem eu lembrar de cada detalhe, assim. Toda vez que eu
entro na Itapirinha, é algo que como se eu tivesse entrado dentro de um túnel do tempo e visse vocês casando lá, assim, sabe? Sim, e é algo muito importante para mim, porque foi um sonho, né? Eu tinha um sonho, meu sonho era casar. Eu queria vestir de noiva, eu queria entrar na igreja, mas eu também não queria abrir mão de casar na fazenda, que também era um sonho de pequenininha que eu tinha. Então, assim, realizar tudo isso foi muito importante. E hoje faz ainda mais sentido na minha vida Sim, eu ter realizado esse sonho. Sim, Porque sim, o que sem dúvida. ficou foi um momento, né, que ficou Sim. gravado. E hoje ele não está aqui, Uhum. mas eu tenho a vivência de todo esse sonho que eu realizei, esses dias, tudo planejado com muito amor e efetuado pelas mãozinhas da fada. De fadas. Na época, eu tinha uma sócia, né, gente? A gente tá falando aqui no plural porque, sim, a Mayara fez muito parte desse grande dia junto comigo também. Desse começo, eu brinco que todo mundo fala, ai, que trauma de sociedade. Eu sempre falo assim, eu zero trauma, porque pra mim foi muito importante, assim. Foi uma parte muito especial da sua história, do seu começo, sem né, dúvida, Lê? sem dúvida. E isso fez, assim, eu ter mais clareza daquilo que eu queria. E outra, a Mayara também sempre foi muito clara de falar. Quando eu for mãe, eu tô fora, Lê. E foi o que aconteceu, né? Sim. Hoje ela tem 3 e eu tenho os meus filhos chamados Cerimonial e agora me ajuda Santo Antônio. Então, eu acho que é muito isso. A mulher, ela sabe o que ela quer. E Rê, você sempre foi muito clara naquilo que você queria. É lógico que naquela época a gente não tinha um Instagram aí bombardeando de informações, de acesso e tudo mais, Sim. mas você consumiu o Pinterest de uma forma muito especial, assim. Cada detalhe foi feito e pensado por vocês, né, Rê? Sim. Por vocês. Eu tenho algo meu, né? Assim, eu gosto de transformar os momentos em momentos especiais. Sim. Então, um simples café da manhã, Sim. ou um piquenique, é algo significativo, né, Lê? E o casamento, a preparação dele, foi algo também significativo para mim. Tudo ali tinha um porquê, tinha uma razão de ser. Eu queria envolver as pessoas que estavam lá com o nosso amor, porque naquele momento, né, era o sentimento mais sublime que nós estávamos vivendo, a preparação, a construção de uma família. Sim. Então, foi algo muito realmente pensado, elaborado e muito bem executado pelas minhas duas amigas que estavam ali do meu lado e que foram ótimas profissionais, apesar de grandes amigas, né? Sim. Foi um sucesso realmente, não no sentido da repercussão, no sentido de foi um sucesso da execução. Para o meu sonho, para a realização do nosso sonho como casal, como assessoria, você, amar, né? Sim. Então, foi muito, mesmo um momento muito marcante. Não só você tá me falando da sua vida, mas da minha vida também. Foi um momento muito marcante. Sim. E eu carrego muita gratidão por esse episódio que nós vivemos Sem juntas. dúvida, um capítulo... Eu não falo que é o 1, né, Rê? Porque o capítulo 1, ele foi quando vocês se conheceram e se apaixonaram na rua, né, Rê? Um amor de rua que virou que era pra ir pra uma balada sertaneja, né, Rê? Você acha que eu esqueço? Sim, foi um encontro, né, realmente de almas mesmo. A gente... Sem dúvida. Se encontrou e nos conectamos. Foi um amor muito bonito. Sim. Né? Foram 10 anos de um relacionamento muito bonito, muito intenso. Sim, nós tínhamos nossas diferenças, a gente se desentendia também, mas o nosso relacionamento sempre foi baseado em muita conversa, muito respeito entre um com o outro. E foi uma história muito bonita que
Vocês contaram juntos. Que nós vivemos, né? Contamos sem juntos. dúvida, sem dúvida. E ela ainda tem frutos. Exato, exatamente. Muito belos, lindos frutos. sim. Que me enche de muita gratidão mesmo por tudo que a gente viveu, né? Sim. E tudo que nós construímos. Sim, sem dúvida. Rê, então, a gente tá contando, obviamente, um capítulo incrível da sua vida, esse encontro de almas, e o te trazer é principalmente extremamente inspirador, assim. Porque todo mundo conhece, né? Eu conheci lá atrás, eu conheci várias Renatas. Sim. Eu conheci uma Renata adolescência sonhadora. Sim. Eu conheci uma Renata que se apaixonou perdidamente por uma pessoa que eu acho que ele sempre, sabe, check em todos os requisitos que você sempre pediu, ele deu check, assim. Check honesto, check trabalhador, check bonito, check olhos verdes, né? Porque a gente também tem os nossos príncipes encantados da vida, né? Então, a gente idealizou. Então, ele atendeu todos os seus pré-requisitos e acaba que a gente tem a fase na qual vocês vivem juntos em relação a descobrir uma doença que até então não tinha sido, assim, ela não chegou dando um avisinho, ela já chegou, sim, infelizmente, dando uns avisos muito sérios, né, Rê? Sim. Foi uma grande surpresa, né? Sim. A gente vivia, tinha casado recentemente, uhum. O Henry nasceu logo que a gente casou, né? Uhum. 4 meses depois eu engravidei. Sim. Eu tive o Henry, né? Que é o meu filho mais velho. Uhum. Ele ia completar 2 anos, ele ainda não tinha 2 anos completos. Uhum. Nós descobrimos a doença do Anderson. Sim. O Anderson teve um câncer raro. Ele foi diagnosticado depois, né, de vários exames, a gente descobriu o câncer do Anderson e eu estava grávida do meu segundo filho, o Benji. Então, foi um momento muito difícil, foi um choque, foi um impacto muito grande que nós vivemos naquele momento, uhum. né? Mas nós tivemos, assim... Foi assim, insano, porque era pandemia, a gente dependia da ajuda das pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós não podíamos ter as pessoas lá, porque corria um grande risco do Anderson pegar o Covid e ele não sobreviver. Uhum. Então, foi, sim, um momento turbulento, de muitas incertezas, muitas dores, muitos medos que nós vivemos. Mas o Anderson sempre me transmitiu muita segurança, sabe, Lê? Sim. Mesmo estando grávida, né? A gente já passa por aquele turbilhão de hormônios e emoções. E a notícia do câncer dele foi algo extremamente chocante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele me deu todo o apoio, que deveria ser ao contrário, né? Mas ele me deu um suporte emocional muito grande e ele, com a sua fé, né, ele me fez acreditar que ele iria seguir o tratamento, ele ia se curar. Então, nós seguimos nesse processo durante 6 meses. Uhum. Ele passou por cirurgia, biópsia, rádio, químio. E nesses 6 meses, né, a gente teve aí o desfecho realmente que ele acabou partindo, né? Sim. Então... E daí o seu filho, o Benji, nasce com quanto tempo dessa descoberta até ele não estar mais entre nós? Quando descobrimos, eu estava grávida, né? Sim. O Benji nasceu, 3 meses depois ele faleceu. Sim. Então, o Benji tinha 3 meses, o Henry tinha quase beirando 3 anos, ele ainda não tinha feito, mas ele estava prestes a fazer 3 anos. Uhum. Então, ficamos, né, 2 pequenininhos. E a mãe? E a mãe. Rê, quando você fala da fé do Anderson, é algo que, assim,
é muito forte para mim, porque eu lembro claramente de tudo isso. Dessa fé, dele não abrir mão de casar na igreja, de Sim. ser na São Judas, porque fazia parte do bairro onde ele nasceu, que ele cresceu, que isso e que aquilo. Um menino que era filho único, né? Então, Isso. filho único, super paparicado pela mãe, pelas tias, né? Uma família desse lado bem unida, né? Entre Sim. tias, primas, muitas mulheres ali com ele. Então, ele tinha um pouco essa sensibilidade feminina muito forte, assim. Sim. Homens que eu falo que tem foi criado só pela mãe e tal, tem essa veia mais aflorada, né? E daí, assim, pra mim é claro, e a fé foi o seu maior sustento quando você para e pensa Foi. de tudo isso? No começo, Lê, tudo ia desabar para mim. Eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Eu passei assim por um processo de aceitação da doença, antes até mesmo, né, de tudo acontecer. Sim. É muito grande. E com certeza a fé dele ele me fez acreditar que ele ia se curar. Tá. Eu acho que isso foi muito importante para todo o processo, né? Porque mesmo sendo algo que os médicos não deixavam, não davam essa esperança de cura. Eles foram muito sinceros, eram sempre falado que era um câncer raro, que as opções eram reduzidas de tratamento. Mas eles sempre emendavam assim, mas vai dar tudo certo, ele é forte, ele é jovem. E a fé veio do Anderson. Ele me fez acreditar realmente que ele ia se curar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, ele não queria, eu acho que, transparecer tudo que ele realmente estava vivendo. E quando a gente está vivendo, está na nossa pele, a gente fica até um pouco cega, sabe, Lê? Mesmo eu sendo da saúde, algumas coisas hoje eu paro e penso, como eu não consegui visualizar isso naquele momento? Sim. Né, assim, a gente não consegue ter clareza de tudo que está acontecendo. E a fé dele foi, sim, me sustentando naquele período. E, ao mesmo tempo, ele foi me preparando. Sem eu perceber, ele foi me preparando em assumir algumas atividades de casa. Ele foi me preparando para uma possível partida dele. Sim. Tanto com as coisas de casa. Ele adorava fazer Sim, ele né? era bem proativo, Sim, ele sim. era uma pessoa que tomava, assim, a frente de... Te tratava assim, eu acho que ele colocava as funções, né? E ele pegava muito pra ele algumas, assim, de tudo, né? E isso foi algo que eu fui aos poucos, com ele em vida, me guiando, me orientando, até que eu fui tomando, né, as rédeas da vida nossa ali, naquele momento. Sim, sim. E isso tudo, uma pandemia acontecendo, você não podia ver pai, mãe, ao mesmo tempo não tinha como, você acabava vendo para cuidar dos meninos, tal. E tinha um apoio ali dessa família, né? Sim, eu tive que para você foi essencial naquele momento. Sim, a minha mãe, o meu pai, a minha sogra, que eram as pessoas mais próximas, e aquele momento a gente abria um pouco mais para eles, né? Sim. Por conta mesmo do medo da pandemia. Sim. Mas com certeza foram assim ajudas, e são até hoje, né? Sim. Essenciais, sim. Que contribuíram muito por todo o processo que eu vivi, tanto na doença quanto depois no luto. Eles foram essenciais e continuam sendo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Que o trabalho não acaba com duas crianças. Exato, Rê. E exatamente esse motivo, né, de te trazer aqui para falar sobre a leveza que você traz durante todo esse processo. Então, aqui você está me dizendo que o Anderson, ele te deu dicas de como seguir em frente. Sim. E
assim, qual é a principal questão do seguir em frente dessa leveza, assim? Você disse 2 pilares, fé e família. Sim. Que eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma base, Sim. né? E a família hoje, principalmente, contempla os meninos, Sim. né? É tudo por eles, é para eles, às vezes a Renata tem que sair da figura mãe para ser a Renata, e me conta um pouquinho disso. Foi um desafio, não foi fácil, ainda não é, Lê. Tem Sem momentos dúvida. que é muito difícil. Eu sempre falei, desde que o Anderson partiu, eu sempre falei sobre o que eu estava vivendo naquele momento. 2 crianças, mas tudo aquilo foi essencial. Eu estava vivendo a ocupação necessária para eu conseguir seguir em diante com a dor do luto, né? Sim. Eu até comentei com você Sim. aquele dia que nós conversamos sobre o título, né? Sim. É sobre levar de forma leve. Sim. O luto, ele é um luto, né? Ele sempre vai ser dolorido. Ele sempre é muito difícil. Mas existem algumas questões, assim como você me questionou, né? Que faz a gente se mover perante a ele, né? Uhum. Eu entendo que a dor, ela existe. No início, ela é uma dor imensa. Ela chega a ser uma dor física. Ela dói a alma, dói o peito. Falta ar. Na hora de dormir, sensação de pânico, de medo. Isso existe. E a gente tem que acolher, sim, esse sentimento, porque é um sentimento real. Sim. O luto é uma luta, né? A gente faz a nossa vida uma luta, porque a gente tem que reaprender a viver a partir de um determinado momento da vida em que tudo se modifica. Não é mais aquela vida de antes, já deixei de ser aquela Renata de antes. Uhum. Os meus filhos já estão ocupando, né, uma outra história. Uhum. Então, o que eu aprendi e o que me moveu, né, é que não deixar que a dor paralise, sabe? A Lindo dor, isso. ela existe, a gente tem que acolher, mas não permitir que ela paralise os nossos sonhos, porque a nossa vida continua. Eu acredito que o amor, ele não se desfaz, ele é um laço. Independente de nós estarmos juntos ou não, fisicamente, próximo um do outro, o amor, ele não se desfaz. Pelo contrário, eu acho que ele ainda aumenta com a distância física. Porque, assim, é muito fácil a gente amar quando a gente tem algo em troca, né? Quando a gente recebe um sorriso, um abraço, um beijo, chega do trabalho cansado e tem alguém para receber a gente. E quando você tem essa distância e você percebe que o amor vai além de uma recompensa, você percebe que o amor, ele não diminui com a ausência, ele só aumenta. E aí, eu me concentrei muito nesse processo do luto em tentar trabalhar a gratidão. Eu poderia, né? A gente passa por momentos, sim, que a gente questiona por quê, porque ele não está mais aqui. Sim. Mas eu me concentrei em agradecer os momentos em que eu vivi com ele. Foram 10 anos de uma história. Nós vivemos um amor muito bonito. Nós construímos uma família linda. Eu tenho 2 joias preciosas que ele me deixou. Então, a gratidão, ela me trouxe me tirou daquela dor e me trouxe para uma presença, trouxe para um estado de modificar o meu pensamento e escolher, né? Foi uma escolha nossa em viver a nossa vida de uma forma alegre. Em memória a ele, em memória a tudo que nós vivemos, né? Nós escolhemos, eu falo nós, eu e os meninos fizemos um acordo, nós escolhemos em ser feliz. E nós vamos ser felizes, independente dele estar aqui ou não, por esse motivo, por eu acreditar que o amor, ele ultrapassa qualquer presença física. E isso faz muito, muito sentido para mim. Então, assim, a gente tem várias formas, né, Lê, de sair desse contexto. Tem ajuda terapêutica, tem ajuda religiosa, e a minha questão foi mais vinculada mesmo à gratidão. Eu senti necessidade
de materializar, eu senti necessidade de viver a caridade como uma forma de curar a minha dor. Então, eu ressignifiquei a minha dor em oferecer amor, em oferecer ajuda às outras pessoas. Sim. E isso inclui meus filhos, né? Eles são muito pequenos ainda para entender Tudo isso, tudo né? isso. Então, eu entendo que... Eu acredito que todos nós, temos um entendimento da morte um pouco diferente do que ela realmente é. Seja cultural, por alguma crença religiosa. Sim. Nós vemos hoje a morte como algo ruim. Sim. E essa é a minha missão, eu quero deixar para os meninos o entendimento que a morte é algo necessário da vida, não algo ruim. Né? Não quero que eles entendam que não ter o pai por algum motivo específico deles, porque muitas pessoas vivem isso, Lê, sabe? Eu converso com muita gente e muitas pessoas falam para mim, como que você consegue? Aguentou, Como consegue. você aguentou tudo isso? Mas Sim. eu não sou a primeira e não vou ser a última. Muitas pessoas vivem tudo que eu estou vivendo e, às vezes, eu acho que vivem em situações mais ainda agravantes, né? mais trágicas. Sim. Eu tive esse processo da doença, foram 6 meses de preparação. Eu vivi o luto em vida, eu vivi um misto, né, de fé, de luto, de ter que seguir. Então, tudo isso foi um processo muito intenso. Cada pessoa reage de uma forma, o luto, né? Sim. Mas o segredo, eu acho que é a gente tentar não deixar que essa dor paralise. Eu acho que a ação é a melhor forma de a gente ressignificar mesmo essa dor. Sem dúvida, Rei. Você faz isso de uma forma muito linda, muito especial e muito assertiva, sabe? Eu acho que é isso que você falou. Esses pilares, e agora mais um pilar chamado terapia, Sim. fez você não paralisar. Então, que fique muito claro, tanto que terapia é vida, né? E não é de hoje, né, Rê? Você faz terapia há anos. Muitos anos. Há anos. Tudo na vida, né, Lê? Eu acho que a gente tem vários setores na vida. Sem dúvida. E tudo precisa estar bem entendido, né? É difícil, né, colocar em prática tudo, mas eu acho que a gente entendeu o processo. E o luto é exatamente isso. Você conhecer o processo do luto. Porque durante o luto, a gente parece muitos questionamentos. Às vezes, muitas cobranças, porque eu não fiz assim, porque eu não fiz de outra forma. E é exatamente isso que eu acho que paralisa. Sim. Eu entendi muito essa questão do mudar o meu pensamento em agradecer e não em questionar, fez toda a diferença. Sim. E é desta forma também que os meninos estão fazendo hoje e sempre, né, Rê? O bom é que você consegue orientá-los pequeno, então eles não têm a outra vivência. Você já está preparando para uma vivência positiva, né? Isso. Desde o começo. Os meninos, eles muito pequenos, né, Lê? Então, são fases. A intenção é que eles cresçam com esse assunto entendido. A dor vai existir, né? E é um processo mesmo de altos e baixos. Tem momentos que, na verdade, eu lido com 3 lutos, né? Sem o meu dúvida. E dos 2 meninos. Sem dúvida. Então, assim, saber lidar com a dor deles também é algo difícil para mim. Porque, às vezes, eu acho que é o motivo do choro, é uma lição que ele não quer fazer, é uma dor que ele está sentindo, mas por detrás disso, às vezes é a saudade do pai, às vezes é a vontade de ter vivido, ou a gente faz uma viagem e eles veem famílias junto, e isso reflete no comportamento dele quando a gente retorna. Então, tudo isso tem que ter uma sensibilidade para entender, detectar e acolher. Sim. No momento, acolher, né, Lê? Eles são muito pequenos. Eu tento esclarecer em palavras o máximo que eu posso, sim, mas eles ainda são pequenos para entender algumas coisas, né? Sim. Então, a ação é uma forma
mais fácil deles entenderem, né? Sim, sem dúvida, Que sem é o- dúvida. E eu acho que a ação, já que estamos falando dela, você pega tudo isso, né, toda essa dor, você ressignifica ela em forma de uma ação real. Isso. O Anderson era um belo de um virginiano, né? E raiz. E ele faz aniversário na primavera. Ele faz aniversário em setembro. E ali você resolve fazer uma ação social na cidade que move montanhas, eu diria, né, Rê? E da onde surgiu essa ideia? E assim, conta um pouquinho pra gente. Então, Lê, como eu falei anteriormente, né, da ação, Sim. eles são, como os meninos são muito pequenos, né? Sim. Para que eles tenham um entendimento em palavras, seria algo um pouco mais difícil. Então, eu precisava mostrar para eles que a ausência do pai não é algo doloroso para sempre. Que pode ser, sim, algo ressignificado, transformado. E a ação, nesse caso, a necessidade de materializar essa gratidão por ele, por tudo que nós construímos juntos, veio da campanha. A campanha, ela iniciou em 2021, né? Foi um ato, sim, em homenagem ao Anderson, mas hoje ela continua em amor mesmo à solidariedade. Tá. Nós reunimos amigos que começaram a participar, né, da campanha no primeiro ano. Sim. A intenção era arrecadar alimentos para doar para as instituições, famílias em Itapira. Mas desde que a gente começou foi um grande sucesso. Graças a Deus, graças a todos os amigos, né, que estão sempre do meu lado. Ela vem crescendo cada vez mais. E materializar esse sentimento... E o aniversário usar dele. a data do aniversário dele como um momento de realizar essas doações, de levar para ajuda, para subsidiar mesmo vidas que no momento estão passando por dificuldades. Foi uma forma de a gente colocar em prática mesmo o amor, a dor que se transformou em amor. E os meninos estarem envolvidos nisso é muito importante para mim, porque é dessa forma que eu quero que eles entendam, né, que é a minha intenção, que eles entendam o processo da morte, em não vê-la mais como algo doloroso, triste, mas sim como um processo natural da vida. Sim. E uma forma de transformar, né, tudo que a gente viveu em um ato de amor, de solidariedade, de ajuda ao próximo. Sim. E a foi campanha aí que tem o nome, né? Sim. A campanha é Corações Grudados, em homenagem ao Anderson, que era um apelido bem carinhoso. Carinhoso. E o nosso coração, né, continua conectado. Hoje, ele foi uma grande inspiração. Hoje, a gente continua unido em nome da solidariedade, do amor. Mas a nossa intenção é expandir, levar para outras pessoas, não só ajuda material, mas também inspirar outras pessoas a ver de uma forma diferente a dor que estão vivenciando. Sim. Porque a morte é a única certeza que nós temos, né? E nós não sabemos ainda viver ela de uma forma que traga mudanças, né? Nada acontece por acaso, Lê. Eu penso que até mesmo uma dor, uma perda, traz grandes transformações na vida da gente. E eu consigo visualizar essas transformações na minha vida, na vida dos meninos. E a intenção é essa, de levar essa mensagem para as outras pessoas que estão vivendo esse processo do luto no momento. Sem dúvida. Chama Coração Grudados, né? Corações Grudados. Todo o mood do casamento lá em 2016 foi envolvido aos grudes. A gente falava, chamava eles assim. O grupo nosso do WhatsApp era grudes e a data do casamento.
E, Rê, quando eu vi tudo isso acontecendo, foi um negócio, assim, que eu não sei explicar para você. O tanto de orgulho, gratidão, de força, assim. Eu espero, assim, que esse projeto chegue aos ouvidos e ao coração de muitos corações grudados nesse Brasil. E que, se isso for realmente a nossa missão, que ela seja uma missão linda, porque merece, sabe? Sim. De você ter feito o que você fez e o que você faz, né? O ano passado arrecadou quantas cestas, Rê? No passado, nós foi em torno de 5 mil... Cestas básicas? Não. 5 mil quilos. 5.500 quilos. Deu 5,5 toneladas de alimentos. Nossa, é muita coisa. Então, a gente teve ano passado também uma extensão da campanha, que foi uma caminhada, que a nossa intenção também é, além de dar o suporte material, né, do alimento, é levar a informação, promover a prevenção às doenças, que foi, né, um motivo da morte do Anderson. Sim. Então, a conscientização, a prevenção de doenças, a promoção da saúde. Então, também um fator que nos levou ano passado a ter a caminhada, que esse ano ela vai também se repetir. Sim. E a campanha ela está crescendo a cada ano que passa. A nossa intenção, eu tenho muitos planos. Eu não tenho dúvidas disso. Assim, na minha cabeça. Cabecinha. Ela tem muitas ideias de expansão, mas, claro, dando uns passos pequenos, né? Consolidando. Uhum. Mas a nossa intenção é continuar. Tem um fator que muitas pessoas comentam comigo. Eu entendo que não é por mal, sabe, Lê? Sem dúvida. Muitas pessoas, eu ouço isso de muitas pessoas. Até quando você vai fazer a campanha? Deixa ele descansar. Mas eu não vejo dessa forma. Não é com pesar, não é com dor que eu idealizei e eu desenvolvo essa campanha, né? A ideia foi minha, mas, claro, eu tenho muita ajuda. Eu tenho muitos amigos, pessoas envolvidas nessa campanha. Sim. E ele foi só a inspiração. Ele foi o ponto de partida. E ela existe por amor mesmo, como eu mencionei, por amor à solidariedade, a ajudar o próximo. Uhum. E eu não consigo ver isso como algo ruim para ele. Eu vejo isso como algo bom. Eu acho que o que pode causar um impacto negativo nele seria a minha revolta, seria a minha não aceitação. O amor, ele jamais vai ser prejudicial. Uhum. E tudo que a gente faz, toda essa comoção, tudo que nós movemos com a campanha é algo muito importante para ele, para quem está aqui, né? A ajuda material. Uhum. Não tem como ser algo ruim. Então, eu entendo que, às vezes, as pessoas tenham esse entendimento, porque talvez o conceito da morte possa não estar claro para quem vê dessa forma. E tá tudo bem também, porque a intenção vem do nosso coração em apenas transformar. Sem a dúvida, nossa intenção é transformar. Ninguém quer aqui não falar sobre ele, né? Sim. Não falar dele, não demonstrar, assim. Um dia os meninos vão entender o que é o podcast, vão escutar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa que eles vão ter muito orgulho dos pais que eles tiveram, que eles têm, né? Sim. Então, eu acho que é tudo muito claro, e eu imagino o quanto que isso é só o amor. E você é uma pessoa muito vinculada ao amor, assim. Você não vê maldade, e eu entendo o tanto que esse processo te machucou, porque as pessoas veem maldade. Só maldade, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem pessoas que não querem ver você sofrendo. Mas hoje você tem muito clara o processo do seu luto. Sim. Sabe que ele pode aí existir sempre, mas que ele foi ressignificado. Sim, né? com Ele certeza, foi ressignificado. E ele foi ressignificado para um lado lindo, Rê. Lindo, que você é uma lição para todos nós que estamos aqui, sem dúvida, e eu tenho certeza que é para todo mundo que está ouvindo, porque é algo muito especial, significativo, é algo que, para mim, é muito... Nossa, ter
participado dessa história, Rê. Vocês nunca serão esquecidos, sabe? Nunca. Isso que eu falei aqui no começo é a minha pura verdade, Rê. Você tá no meu capítulo dos 10 anos, esse mês é o seu capítulo, né? Sim. E assim, por ser... Tudo mudou, Rê. Tudo mudou depois de vocês. Então, eu sinto que tudo isso é algo muito espiritual, Sim, energético, né? Da gente estar lá, da gente saber o que aconteceu. Só quem viveu sabe. E a sua história só você viveu. E por isso, né, que eu falei no começo que hoje é muito importante para mim, porque ele não está mais aqui fisicamente, mas tudo que eu vivi naquele dia, que nós sonhamos, planejamos, é algo que está marcado no meu coração. E isso transpassa para agora a minha força, né? Eu poderia não ter vivido nada disso. Claro, o meu amor, né, o amor ele não teria mudado, mas a memória, a lembrança de tudo que a gente viveu naquele dia foi muito importante para mim. Eu acredito muito que Deus coloca as pessoas no nosso caminho, sem dúvida, no momento certo, na hora certa, e também tira, não no sentido de tirar, porque a gente tem esse sentimento um pouco de posse, né? Sim. Mas faz parte, né, do ser humano. Entender esse tirar, mas esse tirar não é o tirar, é apenas nos afastar por um período, né, Lê? O luto, sim, ele existe, né? Ele é muito doloroso, mas a busca pela ação, por você, né? Talvez muitas pessoas que vão nos ouvir. Sim. Hoje eu estou numa fase já faz 5 anos, né, que o Anderson partiu. Então, eu estou, né, numa fase que eu passei por todas as fases, todas as etapas. Sim, eu não acreditei, sim, eu relutei, eu me revoltei também, né? Não é que isso não aconteceu, mas eu consegui chegar nesse nível de entendimento, que eu entendo que é um nível de entendimento, que me permitiu seguir, caminhar e viver a minha vida com os meninos, que transparece ser uma forma leve, né? Sim. Transparece ser uma forma divertida, mas esse foi o nosso combinado, porque eu acredito que tudo isso tem um intuito, e como nós tivemos uma vida muito bonita junto, o intuito só pode ser um intuito de muito amor. Então, isso me solidifica em continuar seguindo, né, dessa forma, essa história. Com meus 2 príncipes. Sem lindos. dúvida, sem dúvida. Hoje vocês têm 2, né? Aí, sim. Hoje você tem 2 meninos e, assim, né? O que você mostra nas redes sociais, um tem um perfil oposto do outro. E é lindo isso, cada um ter sua individualidade, você reconhecê-la, né? Sim. Essas individualidades e estimular essas individualidades, eu acho que também é importante, né? Para eles, e eles, assim, eu não tenho dúvida do resultado final, sabe? Assim, a gente vai estar lá, né? Eu espero que eu esteja lá com você para um 15 anos, para um casamento, para um momento muito especial, assim, da vida deles, assim, sem dúvida. Eles realmente, eles são o oposto. Um é Libra, um é Touro. Um é muito amoroso, um é mais retraído, um é ciumento, o outro já é mais contido. Mas, assim, essa é a mensagem, né, Lê? Os 2 são meus filhos, eu amo os 2 de formas diferentes, sim, porque eles são diferentes. E o amor, ele é diverso, ele é múltiplo, ele pode ser de várias formas. Você pode amar várias pessoas de formas diferentes. E isso que é o bonito da vida, né, Lê? Isso que conecta a gente a outras pessoas. Sem dúvida. Que traz, assim, o motivo mesmo do seguir. Sem dúvida. E você segue de uma maneira linda. Você segue com união, família. Você reinventou a sua família. Sim. E é uma família, sem dúvida nenhuma. E eu espero que todos os caminhos da sua vida, Rê, todos os capítulos da sua vida seja desta forma.
madura, entendendo o que quer, como quer, que eu tenho certeza que o cara lá de cima, os ETs, o que a gente quiser acreditar que existe, o sim. Santo Antônio, O Santo Antônio. te mande coisas boas. Só coisa Obrigada, boa, Lê. entendeu? Só energia boa, porque eu tenho certeza que aonde o Anderson estiver e como ele estiver, ele também tem um orgulho gigantesco, um amor gigantesco e ciente do que ele viveu e como você segue, né? Porque é lindo, é um prazer imenso falar. Espero muito que esse podcast chegue nos ouvidos das pessoas certas que queiram ouvir sobre isso. Com certeza, a vibração, ela encontra, né, as pessoas certas e que realmente a intenção é essa, Lê. Sem dúvida. Que é uma história minha, né, que eu vivenciei. Como eu te disse, eu não sou a primeira, eu não sou a última, mas é uma história, né? E todas as histórias, elas têm ensinamentos, elas trazem uma mensagem. E eu desejo, sim, que a minha mensagem chegue a outras pessoas. Outras pessoas, outras dimensões e aquilo que essa mensagem conseguir chegar, né, Rê? Isso mesmo. Meu amor, agora tá no meu ponto falando que tá vindo algo aí pra gente. É a hora do nosso bolo de Santo Antônio. E antes a gente tem o nosso recado. Então, a Bel Rosário, que é uma super querida nossa, escreveu sobre esse bolo para as pessoas que estiverem ouvindo saber o que vem por aí. A decoração foi pensada em trazer leveza ao momento. A borboleta remete ao amor que se foi, mas continua presente. O recheio, caramelo salgado e brigadeiro, é o equilíbrio, assim como devemos, ou pelo menos tentamos, ser em momentos difíceis da vida. Aproveitem, Bel Rosário. Parece que a Bel ouviu a nossa conversa. Exatamente. A Que gente linda. tá sentindo isso sempre. Que linda. Que lindo. Você sabe, Lê, que quando a gente foi fazer uma entrega lá no Boldrini, eu senti uma energia muito boa, porque como o Anderson faleceu de câncer, né? Eu senti necessidade de a gente destinar umas doações lá para a casa do Boldrini, que é uma casa, o Instituto Ingo, que ele presta suporte às crianças que estão passando pelo tratamento do câncer, né? E a gente estava lá, né, na entrega dos alimentos, nós conversamos com algumas famílias e a gente sentia, assim, uma energia muito boa lá. Sim. Uma energia uma vibração, assim, muito forte, de cura mesmo, de força para as pessoas que estão lá. E apareceu uma borboleta amarela, muito linda como essa, assim, voando no jardim. E eu senti ali a presença do Anderson, sabe? Muito forte, como como assim Deus tivesse enviado ela representando ele. Sim. E a Bel adivinhou com essa borboleta linda. Que incrível, que incrível. Foi lindo. Que incrível. Muito linda. Gente, como que a gente fica, cara, depois de uma dessa? Meu amor, agora eu queria que você falasse, sabe igual o bolo de aniversário que a gente corta de baixo pra cima? Sim. Eu queria que você pedisse algo pra Santo Antônio, do fundo do seu coração. Eu tenho mais a agradecer, né, Santo Antônio, porque eu tenho um acordo com o Santo Antônio. Então, assim, Lê, eu agradeço muito a Santo Antônio por tudo, né, por esse encontro com o Anderson. E hoje, a lição, assim, que eu vejo, que eu aprendi, é que a coragem é um ato de amor. Então, eu peço a Santo Antônio que essa minha coragem inspire outras pessoas. Sem dúvida. A também ter essa coragem de ressignificar a dor, seja qual ela que eles estejam vivendo, não só a dor de uma perda, de uma morte, ou, né, outras dores que também fazem parte do luto. Sim. E que essas pessoas consigam transformar essa dor em um gesto de amor. Sim, seja através de uma ajuda solidária, ou de olhar para alguém mais próximo, reconciliar com alguém da família,
que né, esse momento de dor possa ser ressignificado e transformado. Amor, com essa coragem. Ele vai nos escutar, Rê, sem dúvida nenhuma, amém. E agora eu também tenho um presente vindo aí. Rezoca! Lê, é o seguinte. Gente do céu. Eu acho que o que nos conecta muito é essa nossa criatividade, da gente sair um pouco do padrão. Sim. Então, eu quis te trazer um Santo Antônio um pouco diferente. Então, tá aqui o meu presente para você. Meu Deus, que coisa linda. Como assim, Renata? Como assim, gente? Que coisa linda. Então, ele é transparente, né? Como... Sim. Como que deve lindo. Ser mesmo... Meu Deus, a gente. nossa fé por ele, a nossa fé por Deus. Sim, que sem dúvida. Essa transparência possa né, nos ajudar a enxergar. Sim. Não enxergar, mas confiar para um dia entender o porquê de tudo. Sim. Tudo que todos os rumos que a nossa vida leva. Nossa, nem Renata, sempre é do coisa nosso mais linda, meu entendimento, Deus. Lê, mas né, que esse Santo Antônio possa representar isso. E eu também trouxe para você essa rosa, que tem um significado muito grande para mim, que durante todo o processo né, da doença do Anderson, você sabe né, que eu sou muito devota a Santa Teresinha, e eu fiz por todo o tratamento uma promessa, uma novena, pedindo pela cura dele. E depois de 6 meses, né, ele partiu. E no dia do velório dele, você me chegou com uma rosa branca dessa e me entregou em nome dela. E eu entendi que ele se curou, sim. E foi a resposta dela. Então, hoje eu tô te presenteando com essa rosa, que foi muito importante para mim, porque eu consegui entender naquele momento, nossa, que a cura não era ele estar aqui. Sim. Mas que a cura era ele... o nosso amor era a cura. Então, o nosso amor vai sempre existir. Sempre existir. E sempre, você meu fez amor. muita parte dele. Muito obrigada, Rê. Eu que agradeço, imaginei que você nunca... Foi um momento muito difícil, Rê. E eu tenho certeza, assim, que... eu escutei muito forte no meu coração na manhã que eu estava indo te dar o seu abraço, leve uma rosa. E, Renata, eu tinha uma rosa vermelha e uma branca dentro do carro, e eu desci com a branca. E você sabe por quê? Sim. Então, você é muito importante na minha história, você é muito importante para mim, você fez tudo isso e eu... Nossa, muito obrigada. Eu sou só gratidão. Obrigada por tudo sempre. Estaremos sempre Eu que unidas, agradeço. Tá? Conta comigo. É uma honra mesmo, Lê, ter você na minha vida, né? Porque foram, como você disse, muitas etapas. Foram vários encontros e é muito bom ter a sua companhia. Eu acredito muito, assim, que Deus coloca as pessoas certas. Sim. E você é um presente, um anjinho em terra para mim. para me dar essa força. Sempre, 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 sempre. Vou ter que me recuperar. Ainda bem que a maquiagem tá blindada, mas, foda-se. Gente, muito obrigado por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Vamos comer o nosso bolo. Isso tudo, Rê, não teria acontecido graças também aos meus patrocinadores, Bel Rosário, Bia, Maitê, Brabas e Fábrica de Festa e Mínima Produtora. Muito obrigado por tudo sempre. Esse é o último episódio do Me Ajuda Santo Antônio, primeira temporada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.